como que a gente faz para crescer a sanga, para aumentar o número de monges e monjas budistas. Oi, lembra de mim? Faz tempo que eu não gravava vídeo porque eu estive viajando, fui da Suíça para a França, peguei cinza do guru, fiz puja, fui pro Brasil, fiz coisa no Brasil, voltei para a Europa, rodei um pouco na Europa, fui para os Estados Unidos, recebi ensinamento, já voltei e já tô quase indo embora de novo. Novidades, esse é o fui buscar meu chakra da China Princesa Guerreira. Ai. Aliás, falando nisso, vocês sabiam que a gente não pode nem dar e nem receber e escutar ensinamentos do Dharma segurando arma? Ups! Enfim, se não sabia, ficou sabendo, vou contar no vídeo de hoje uma história que aconteceu durante a minha viagem. Ai. Hello, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. Eu estava recebendo ensinamentos nos Estados Unidos e estava ali perto de uma pessoa que não é nova, mas que eu consideraria iniciante no Dharma, assim, um beginner level. E como a gente estava hospedado na mesma casa, conversando, nos dias anteriores ele tinha falado sobre esse deslumbramento, sua visão fantasiosa de que mas nós temos uma vida, não é igual vocês que ficam no mosteiro. Eu falei um pouco sobre a rotina e essa questão assim mais realista, enfim. Até que chegou o dia da pizza, a gente estava jantando e ele vira para mim e pergunta assim: os monges são uma coisa tão boa, né, e são tão gentis e blá blá blá. Como que a gente faz para crescer a sanga? Crescer a sanga quer dizer para aumentar o número de monges e monjas budistas na América, nos Estados Unidos em específico. Ele era americano e perguntou. E eu, naquele momento, para ser bem sincero, como sempre sou, tava querendo comer a minha pizza e já tava assim na 20ª pergunta. E eu virei para ele e falei assim: então, você quer saber como que cresce a sanga dos monges e das monjas dos Estados Unidos? O que pode se fazer? Como funciona? Então eu acho que você tem que tomar votos de monge. E aí ele arregalou os olhos e foi para trás. Aí eu falei assim: você acha que é bom ter monges? Então vire um monge. Você acha que é bom ter monges nos Estados Unidos? Você está nos Estados Unidos, vire um monge. Então, antes da gente querer confabular os rumos do universo e fazer oferenda com o corpo dos outros, com a vida dos outros, com o destino dos outros, por que você não se oferece você, já que você acha isso tão importante? Então eu falei assim: eu achei que seria legal ter um monge brasileiro. Então o que eu fiz? Me ofereci e coloquei minha vida, né, na linha e virei esse monge brasileiro. Eu achei importante que esse monge brasileiro estudasse budismo. Eu estudei budismo. Achei importante que ele falasse tibetano. Eu aprendi tibetano. Eu achei importante que ele completasse os retiros. Então, eu recebi as iniciações e completei o retiro. Achei importante que ele estivesse nesse ensinamento nos Estados Unidos agora. Comprei a passagem e vim. Então, esse tipo de pergunta me causa um pouco de estranheza, eu falei para ele, porque mais do que a gente querer confabular os rumos do universo, que implica obrigatoriamente, assim, no destino, no caminho, na biografia de pessoas terceiras, é assim, como que você vai contribuir para isso? Então, se você acha que os monges são bons e precisa de mais monges nos Estados Unidos, e o que nós podemos fazer para isso? Tome ordenação e vire um monge você. Aí ele foi pra trás, assim, falou: mas a minha mulher não ia gostar. Eu falei: pois é, a sua mulher não ia gostar? Você não quer ser monge? Então, se você não tá querendo arrumar para você não saia querendo controlar e arrumar mais mongitude pros outros. Então, se você não quer ser monge, você faz assim. Você acha um monge do jeito que você quer, da linhagem que você quer. Se você quer um monge que estuda, se você quer um monge que faz retiro, se você quer um monge que fica trancado, um monge que sai pelo mundo, enfim, você escolhe o monge do modelo que você acha que tinha que ter, e aí você dá dinheiro, você patrocina, você pergunta assim: monge, você precisa de tratamento médico, você precisa ir no dentista, você precisa de receber algum ensinamento do lado do mundo? Você acha esse monge, ou esses monges, ou esse mosteiro, ou essa coisa, e você patrocina, e você provê as condições para que exista, para que se mantenha, né? Por quê? Um parênteses que em nenhum momento eu sugeri que esse monge fosse eu, nem troquei contato, nem nada, mas eu falei na real, assim, se você acha que é importante e você não vai se oferecer, mas você provenha condições mínimas para que outros não desistam. Porque mais do que a gente querer cuidar do ingresso, a gente tem que cuidar do quê? Da saída, né? Da evasão monástica. Então, por quê? Porque tem problema de saúde, porque tem problema de dinheiro, tem problema disso, problema daquilo. Fora as questões internas, né? Mas isso a gente não tem muito como contribuir. Então, o que eu acho? Você vai no mosteiro e você patrocina, você vá atrás de procurar quais são as necessidades, o que acontece. Porque é muito bonito e muito confortável a gente pensar: ai, que bonito, que coisa maravilhosa, eu regozijo, ficar regozijando e achando bom de longe, e sei lá, de repente eu passar um mantra pra ele e falar: ai, pra ter mais monges nos Estados Unidos, você tem que falar assim: Om Shambhalabashurya de canto, de manto, enfim. Então é muito confortável, mas muito ridículo esse tipo de abordagem. Eu falei assim: a gente tem que pensar que você é da Flórida,
eu falei assim, we cannot grow monks. A gente não dá monge, a gente não cresce, não planta monge, né? Eu falei, você é da Flórida, a gente consegue crescer, produzir, a gente produz laranja. Na Flórida dá laranja, mas não dá monge. Então assim, ou você vira você, ou você ajuda algum que já tenha, ou você ajuda algum que queira virar e cultive. E isso talvez pareça uma coisa boba, mas eu acho que é muito ilustrativa de um ponto do budismo, que é essa coisa assim, meio chavão, mas seja a transformação que você quer ver no mundo. Então, assim, ao invés de ficar confabulando sobre economia mundial, sobre isso, você olha os seus hábitos de consumo, você vê onde você coloca o seu dinheiro, onde você coloca a sua atenção, os seus hábitos, você olha o extrato bancário da sua conta, no que você investe em motivação, em tempo, em dedicação. E eu respondi essa pergunta, todo mundo na mesa, não sei porquê, né? Tipo, os olhos saltaram pra fora, assim, tipo aquele filme do Máscara, que cai, assim, caem os olhos. E aí ele ficou quieto, e aí eu pude comer a minha pizza em paz. Espero que ele tenha refletido. Porque, de verdade, me irrita um pouco essa coisa. Às vezes a pessoa pergunta assim, ai, você vai ver o filme e tal? Eu falo, não, eu não, é caro, não vou. Ai, mas monge não devia pagar. Então você acha que o monge devia? E pode ser eu, mas não sou eu, não. Pode ser qualquer outro. Você acha que o monge devia ir no cinema? Você oferece pagar. E aí pergunta se ele quer ir, se não quer ir. Não fala assim, ai, não devia precisar pagar plano de saúde, né? Ai, monge não devia precisar, sei lá, eu não tenho carro, mas não devia precisar pagar gasolina, não devia precisar pagar médico, não devia... Mas não é fácil falar assim de uma coisa remota, abstrata, utópica, né? Mas o quanto que você põe a mão na massa e oferece uma coisa, não assim, oferece, vai ver o filme X no cinema. Fala assim, você quer ver o filme? Eu pago. Assim, que é uma coisa muito mais contundente, muito mais assim, calçada na realidade. Então é isso. Mais do que a gente, não tô falando sobre mim, sobre o meu dinheiro, sobre nada, tô falando mais do que a gente confabular sobre os rumos do universo, como que a gente contribui para que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer e onde está a nossa motivação, que eu acho que é a questão mais importante. Esse é o vídeo de hoje. Voltei. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Eu recebi uns e-mails também, uns 3 e-mails que eu não respondi ainda. Responderei. E é isso. Ele é afiado, viu, gente? Então cuidado. Cuidado comigo. Até o próximo vídeo. Deixem perguntas, comentários, pedidos de novos vídeos. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.